Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu vou apresentar uma proposta de sequência didática para o ensino de física, mas especificamente sobre as leis de Newton, utilizando o simulador PET. Essa proposta é voltada para alunos do ensino médio e vai estar organizada em 3 aulas. O objetivo é mostrar que a física não é apenas teoria no quadro, mas algo que podemos experimentar, testar e observar, inclusive com a ajuda da tecnologia. Esse simulador é gratuito, fácil de acessar e permite que os estudantes explorem conceitos como inércia, força, atrito e aceleração de forma interativa. Na aula 1, vai ser a introdução à inércia. Na primeira aula, o foco é introduzir a inércia e a primeira lei de Newton. A aula começa com uma pergunta instigante: por que usamos cintos de segurança no carro? Essa reflexão inicial ajuda o aluno a perceber que a física está presente no seu cotidiano. Em seguida, apresento a definição. A inércia é a tendência que todo o corpo tem de manter o estado em que está, seja em repouso, seja em movimento retilíneo uniforme, até que uma força externa atue sobre ele. Para tornar isso mais palpável, podemos usar exemplos simples. Puxar rapidamente uma toalha sobre objetos ou observar por que sentimos um tranco quando o ônibus freia, de repente. Para finalizar essa primeira aula, proponho um pequeno questionário com 3 questões. O que é inércia? Cite um exemplo do seu dia a dia. O que aconteceria se não existisse atrito? Essa etapa serve para diagnosticar a compressão inicial e preparar os alunos para a prática no simulador. Na segunda aula, os alunos vão explorar o simulador PET. Ele tem vários experimentos que dá para fazer legais. O que a gente vai trabalhar é sobre forças e movimentos, noções básicas. A tela inicial mostra um boneco, um skate e diferentes objetos que podemos colocar em cima dele. Caixas, geladeiras, pessoas, latas de lixo, cada um com uma massa diferente. O aluno pode aplicar uma força, medida em newtons, e observar a velocidade do objeto. Se não houver atrito, quando pararmos de empurrar, o objeto continua em movimento constante. Esse é o momento perfeito para mostrar a inércia na prática. Um corpo em movimento continua em movimento, sem nenhuma força agir sobre ele. Por outro lado, quando ativamos o atrito no simulador, percebemos que o objeto reduz a velocidade e para. Isso é importante para mostrar por que, na vida real, tudo acaba parando se não houver força contínua. Não é porque a lei de Newton está errada, mas porque o atrito está sempre presente. Outra possibilidade é variar a massa do objeto. Se empurrarmos uma criança de 40 kg, é fácil fazer o skate andar. Mas se colocarmos uma geladeira de 200 kg, precisamos de muito mais força para conseguir acelerar. Esse experimento mostra a relação entre força, massa e aceleração, como prevê a segunda lei de Newton. Durante essa exploração, os alunos preenchem uma tabela registrando massa do objeto, força aplicada, o que aconteceu com a velocidade. E respondem perguntas como: o que acontece quando aplicamos força e depois paramos de aplicar? Como o atrito modifica o movimento? Por que objetos mais pesados exigem maior força para acelerar? Essa prática faz com que eles não apenas escutem, mas construam conhecimento testando hipóteses. Na terceira aula, fazemos a sistematização dos resultados. Os grupos compartilham suas observações e discutem como o simulador ajudou a visualizar fenômenos que, muitas vezes, ficam escondidos no dia a dia. Retomamos os conceitos. A primeira lei de Newton, mostrando que o movimento só muda quando existe uma força resultante. O papel do atrito.
como força contrária, que explica por que os corpos param, a relação entre massa, força e aceleração, prevista na segunda lei de Newton. Depois, aplicamos isso em exemplos concretos. Empurrar um carrinho de supermercado vazio depois cheio, ou o tranco que sentimos dentro de um carro ou ônibus quando ele freia, o esforço maior para empurrar um móvel pesado em comparação com um leve. No final, aplicamos uma pequena avaliação com 3 questões. Explique, com suas palavras, o que é a primeira lei de Newton. Como o simulador ajudou a visualizar a inércia. Dê um exemplo real em que aparece a inércia ou a necessidade de aplicar força para mudar o movimento de um corpo. Com essa sequência de 3 aulas, podemos concluir que o simulador PET ajudou a reduzir custos, já que não precisamos de grandes laboratórios para explorar as leis de Newton. E, ao mesmo tempo, torna a aprendizagem mais interativa e divertida. Os alunos deixam de ser apenas ouvintes e se tornam exploradores, descobrindo, na prática, o que a física explica na teoria. Assim, a ciência fica mais próxima, mais clara e muito mais significativa. Essa foi a nossa videoaula. Até a próxima.